a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Aqui é José Rosa, da comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 29 de junho de 2021, terça-feira, o Evangelho é o de São Mateus, no capítulo 8, versículos do 23 ao 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam, e eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Léxio Divina do Evangelho de hoje, vimos São Mateus narrando, então, a tempestade acalmada. Jesus estava no barco junto com os discípulos e Jesus adormeceu. Nisto veio então uma grande ventania que balançava a barca de todos os lados e as ondas o cobriam, como que quisesse então virar o barco e afogar todos os seus discípulos que ali estavam. E eles estavam com muito medo. Então os discípulos foram até Jesus e acordaram Jesus, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus reclamou a falta de fé dos seus discípulos e imediatamente levantou-se e ameaçou os ventos e o mar, e então fez-se uma grande calmaria. E os homens ficaram admirados, seus discípulos, dizendo: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Parece que nesse momento percebe-se que os discípulos ainda não tinham plena consciência de quem era Jesus, de que Jesus era o Deus Criador do céu e da terra, por isso o Senhor de todas as coisas, por isso aquele que tem poder sobre a natureza, inclusive, porque a natureza também é criatura dele. Mas Jesus reclama da falta de fé dos seus discípulos em acreditar e também dizer aos ventos: cala-te, e também dizer ao mar: acalma-te, e confiar, porque o próprio Deus estava na barca deles, a barca da vida, a barca da igreja. Percebe-se aqui que sempre a barca significa tanto a vida dos discípulos, quanto então a igreja como um todo, onde Jesus sempre estará na vida dos seus discípulos e sempre estará na igreja. E não vai deixar que nenhuma tempestade, que nenhum mar agitado, que pode simbolizar aqui as dificuldades, as adversidades da vida, as perseguições dos inimigos, vão deixar que elas virem a barca, que elas destruam a barca, que elas matem então os seus discípulos, partindo para a meditação deste Evangelho de hoje. O que ele tem a ver comigo e com você? Podemos fazer uma pergunta: quais estão sendo as ventanias, as tempestades, quais estão sendo o mar agitado, as dificuldades que querem nos sufocar, nos afogar, nos matar? Percebemos que Jesus está na nossa barca? Será que Jesus está de fato dormindo? Poderemos perguntar. Ou ele está nos dando a oportunidade de crescer na fé, de demonstrar a nossa fé, que ele está conosco e nada pode nos derrotar. E dizer para o mar: cala-te, acalma-te, vento, tempestade, você não pode me matar, você não pode, porque Deus está comigo. Será que Jesus, ao acordar, vai nos dizer: homens fracos na fé? Ou vai nos dizer: que bom que tendes fé,
E que bom que tendes fé, e disse para essa tempestade, cala-te, e disse para o mar, acalma-te, e eles cessaram. Será que também nós ficamos admirados ao percebermos que Jesus disse isto ao mar e aos ventos e eles se acalmaram, dizendo, quem é este homem? Ou de fato acreditamos que este Jesus, este homem, é o Filho de Deus e é o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnado, feito homem, que está no meio de nós, que está na nossa barca, que está na nossa vida, que está na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana, e não vai deixar que as portas do inferno prevaleçam nela, na Igreja e na nossa vida. Peçamos sempre, irmãos, a graça de Deus, a ajuda de Deus, para termos fé suficiente para enfrentarmos as dificuldades, sabendo sempre que Jesus está conosco, do nosso lado, e que qualquer coisa assim, podemos gritar por Ele, e Ele virá em nosso socorro, em meu socorro, em teu socorro. Mas qual é o tamanho da nossa fé? Será que estamos deixando as coisas, as adversidades nos abalar? As tentações, as perseguições, as doenças nos abalar? Ou estamos firmes na fé, porque sabemos que Jesus está no nosso barco, que Jesus está na nossa vida e nada poderá nos acontecer de ruim, que Deus nos defenderá. Deus nos dará a graça necessária para irmos para o céu. Nessa terceira etapa da Lectio Divina na oração, vamos dizer todas as nossas respostas para essas perguntas a Deus, desabafando-nos, dizendo tudo que está no nosso coração para o Senhor, pedindo a ajuda necessária, a graça necessária, sobretudo a graça da fé que Jesus reclama dos discípulos. Será que nós também estamos sendo fracos na fé? Peça para o Senhor então aumentar a sua fé e dar a graça de resistir às tentações e dar a graça de enfrentar as tribulações e dificuldades com fé, coragem e ousadia. Nós te pedimos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, aumenta a minha fé, para que eu possa vencer as dificuldades, as tribulações na nossa vida, na minha vida. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.